Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Ponto a Ponto Business. Isso mesmo, estamos de volta. Estou aqui hoje no programa, nada mais, nada menos que o Dr. Ricardo Dardengo. Senhor Ricardo, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer receber o senhor hoje aqui, né, para falar de um assunto tão importante, né? Com certeza. E assim, vou deixar o senhor à vontade mesmo, para o senhor destrinchar esse assunto aí para que todas as pessoas que vão assistir o nosso podcast possam ter segurança sobre esse assunto, ok? Então o senhor pode ficar à vontade. O nosso programa hoje ele vai ser direcionado para um assunto muito importante na saúde masculina, ok? Masculina e feminina também. Na mas verdade, toda a população. Toda a população, mas a gente fala mais masculino porque o homem tem tabu para fazer esse certo tipo de exame e você vai entender que é muito mais simples e muito mais prático do que você imagina. Tá? A gente vê muito, a gente estava até conversando, né, um medo, um tabu relacionado ao câncer coloretal, né? Sim. Na verdade, tem não só coloretal, próstata, a gente tem sempre dificuldade, né, de introduzir esse assunto com o homem, né? Ainda tem essa questão antiga, machismo, isso. Que ninguém gosta de mim e, obviamente, se a gente não se cuidar, vai chegar um momento que toda essa questão vai ser deixada de lado e as pessoas vai precisar de um cuidado e vai sofrer com isso. Então, é muito importante levantar essa questão, né, principalmente do homem, que a gente vê muito mais preconceito da parte do homem do que da mulher, né? As mulheres, aparentemente, assim, pela minha... alguns anos já de endoscopista, eu vejo que elas se cuidam mais mesmo do que os homens, né? Sim, sim. O homem, ele tem esse tabu, mas é porque, na maioria das vezes, ele não tem o conhecimento dos malefícios que acontece quando acontece um câncer desse. Se ele soubesse, ele corria o mais rápido possível para fazer o exame o mais rápido possível, Exatamente. A gente até brinca assim que o homem é muito fortão, machão, mas na hora de uma cólica ele é muito pior do que o homem. Ele não aguenta dor. Minha esposa sempre falou assim, mulher aguenta muito mais dor do que homem. A gente pega uma gripe, uma febre, dá uma febre lá de 38, 39 graus, a gente quase morre. A mulher toca a vida tranquilamente. A gente é fraco para dor, né? O homem é fraco para dor. Eu com 37 tô quase morto. Mas é verdade, não porque é? O homem assim... é isso. Eu sou forte, mas realmente, assim, procurar um atendimento precoce, né? Evitar um sofrimento, não só para ele, mas para toda a família. Por isso que a gente tem que falar aí do câncer coloretal, aproveitando a deixa aí do Março Azul, né? Para tocar nesse assunto que é extremamente importante. Sim, doutor, fala pra gente a definição desse câncer coloretal. Explica pra gente aí, em todas as palavras, nos mínimos detalhes, o conceito disso, como que acontece. Fala pra gente sobre esse câncer, para que todas as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Não, com certeza. Olha, o câncer coloretal, como a própria palavra fala, é um câncer do intestino grosso, do cólon e do reto, ou seja, da margem anal até o final do intestino grosso, é um câncer que acomete essa parte. Por que não a gente, o intestino fino, ninguém liga para o intestino fino? Normalmente o intestino delgado, né, ele é um local que não evolui para câncer. É muito raro, e são muito raros os cânceres de intestino delgado. É uma pergunta que as pessoas às vezes me perguntam, eu não vou estudar meu intestino fino? Não, a gente não estuda normalmente. Sim. É o que a gente chama de santuário. Normalmente não é um local acometido. Então o câncer coloretal é do intestino grosso, tá? Pegando da margem anal até o final, que é o seco. Qualquer lugar que acometer um tumor nessa região, a gente define como câncer coloretal. E o que seria isso, né? É uma evolução de uma lesão pequena. Eu brinco com meus pacientes falando de maneira didática como se fosse uma verruguinha. Sim. Aparece uma manchinha, né, um crescimento celular desordenado, vira uma verruguinha, que a gente chama isso de pólipo, que é uma lesão precursora do câncer coloretal, e esse pólipo vai crescendo e crescendo tanto para a luz quanto entrando na parede do intestino. E chega um momento que a profundidade acometida, a gente chama isso agora não só de pólipo, já vira um câncer.
que ele aumenta risco de ser transmitido pelos vasos sanguíneos locais, pelo linfático local, ou seja, isso já é um tumor avançado, é o câncer coloretal. Então, todo câncer coloretal um dia foi um pólipo, foi uma verruguinha. E é aí que entra a nossa questão, o nosso trabalho, né? O que a gente quer, na verdade, a gente fala prevenção do câncer coloretal. A gente não quer identificar o câncer coloretal. Nosso objetivo é identificar o precursor, os pólipos, as verruguinhas. Ou seja, chegar antes dessa evolução. Posso falar, né? Pode, fica à vontade. E assim, não é uma evolução tão rápida quanto algumas pessoas pensam. E ainda bem, né? Ainda bem. É uma evolução lenta. Então, de um pólipo até virar um câncer, isso às vezes demora anos. Anos mesmo, né? A gente fala de 5, 10, 15 anos de evolução. E não é todo pólipo também, obviamente, que vai virar um câncer. Quem vai progredir, né? Exatamente. Ele pode estabilizar. Exatamente. Pode virar aquela verruga ali, só um pólipo. pode ele crescer, inclusive ele não pode desenvolve. parar ali o crescimento e não desenvolver, mas não tem como a gente adivinhar. E o que faz ele desenvolver, doutor? Pois é, essa é a questão, não tem como a gente saber não tem um diagnóstico qual pólipo vai crescer e virar um câncer, qual não vai. Tem estudos provando que em torno de 30% dos pólipos desenvolvem câncer. Sim. 70% não vão desenvolver câncer, ainda bem. Só que como não tem como saber qual vai e qual não vai, pólipo visto é igual a pólipo removido. Sim. Então a gente tem que remover todos os pólipos, tá? Antes que isso torne um câncer coloretal. A alimentação ela influencia no desenvolvimento desse pólipo? Influencia, sim. Principalmente no surgimento do pólipo, não no crescimento dele. Sim. Existem algumas características, não só alimentares, mas já que se tocou na alimentação, né, que aumentam o quadro inflamatório intestinal. E isso, com radicais livres, enfim, o quadro oxidativo acaba fazendo mutação de um gene, que existe 2 genes correlacionados ao câncer, né, e produção desses pólipos. Quais são os alimentos que a gente deve evitar, na verdade, né? Primeiro é o que eu nem falo, não é nem alimento, né? São os industrializados, os processados e ultraprocessados, né? Biscoito recheado, chips, essas coisas, né? Isso já é comprovado que aumenta o risco de formação de pólipos e de câncer. Uma dieta rica em carne vermelha, a gente fala assim, mais de 500 gramas por semana. Ai, doutor, Pois é. você não sabe o quanto isso faz o exercício. alegra o meu coração. Assim, em alto consumo, né? Na prática, assim, já existe alguns estudos mostrando que isso não é bem assim, não é toda carne vermelha. Fala-se, inclusive, de maneira de preparo. Então, assim, eu nem entro muito nessa questão, não. Sim. Porque ainda estão pesquisando se realmente é qualquer carne vermelha. A gente tem visto que fala-se do preparo, talvez até a própria gordura, fritura, que esteja mais correlacionado a isso, né? Mas basicamente uma dieta pobre em fibras, ou seja, com poucas frutas, verduras, legumes, né? Rica em industrializados, os processados, né? Rica em carne vermelha, a gente entra aí nessa questão, né? Isso aumenta o risco de câncer coloretal. Fora a bebida alcoólica, o tabaco, isso daí refrigerante, que entra, falo como industrializados no geral, né? Os sucos não tem nenhuma relação, coisas que são naturais, a gente não tem muita correlação à formação de pólipos. Da alimentação é basicamente isso, é simples. Ou seja, come certo, se alimente certo, exatamente. Alimentação saudável vai fazer com que ele não reduza o risco dele de formar um pólipo, ou seja, futuramente de você evoluir para um câncer coloretal. Muito bom, doutor. Tá vendo? Era um assunto que eu não sabia. Pois é. Na verdade, muitos que estão assistindo não sabem. A alimentação saudável, natural, está em alta, a gente tem mudado, né? Nossa geração acho que mudou bastante essa questão, e não só o câncer coloretal, né? Como tudo, né? Obesidade, que inclusive são outros fatores de risco de câncer coloretal, sedentarismo, esses hábitos ruins, né? Ficar estressado, enfim, tudo isso pode correlacionar também ao câncer coloretal. Doutor,
Esse tipo de câncer, ele apresenta algum sintoma inicial, silencioso, por acaso? Como que a gente descobre que a gente tem, né, esse câncer? Aí entra a questão do homem que a gente falou. Eu não sinto nada, eu não preciso fazer nenhum exame. Porque, assim, esse é um tipo de tumor, infelizmente, que ele é silencioso na maioria dos casos. Nas fases iniciais, a gente tem muito pouco ou quase nenhum sinais e sintomas. Mas existem sinais e sintomas que são sinais que a gente chama de alarme. Ou seja, se você tiver esses sinais, precisa fazer uma investigação. Quais são eles? Principal é dor abdominal recorrente que não melhora. Você nunca teve dor, começou a sentir dor abdominal. Tem que investigar. Outra questão, sangramento. Sangue nas fezes, enfim, fezes escurecidas, coisas que não tinha Não acontecia e antes, começou a agora começou a acontecer. ter sangramento. Sim. Enfim, de vez em quando sai um sangue. Não é normal sangrar. Mesmo que seja só uma hemorroida, uma doença anorficial, fissura. precisa ser avaliado. Outra questão, alteração do hábito intestinal. Você sempre teve um intestino regulado. De E repente, uma ou duas vezes no banheiro por dia, você começa a passa ter uma 4, diarreia. 5... Ou então começa a ficar constipado e você não era. Então essas alterações tem que levar em conta. Fora anemia nos exames laboratoriais, perda de peso inexplicado, são todos esses sinais de alerta que a gente precisa investigar. Ok, ok, que bom. É. Quais exames são importantes para esse diagnóstico, doutor? Aí entra a grande questão. O câncer coloretal é um câncer prevenível, ou seja, com o exame adequado, a gente consegue reduzir o risco de ter câncer. Até um pouco assim, eu puxo sardinha para o meu lado, né, que eu sou endoscopista, mas assim, é um pouco diferente de um rastreio de mama e de próstata, não dizendo que eles não são importantes. Sim, sim. Mas lá a gente somente identifica. O exame do intestino grosso, a gente identifica e reduz o risco, a gente retira a lesão. Ah, tá. No mesmo exame que você faz, Não você é já só faz um acompanhamento, a gente vê e retira. Ou em seja, tempo real. Exatamente. Não é Obviamente, aquele exame que você faz, tem que levar para o médico e tem que analisar para ver o que vai fazer para depois exatamente. marcar uma cirurgia. Assim, Não. só vou olhar, aí ficou acompanhando, olhando o pólipo crescer. Não, a gente já retira, que é no exame de colonoscopia. Antes de falar da coluna, eu queria dizer que existem outros métodos de rastreio populacional. Um método que é barato, simples e seria muito bom se a gente pudesse expandir para a população geral é o sangue oculto nas fezes. Um exame simples de fezes que pesquisa sangue nas fezes que a gente não vê. O exame exatamente, é um exame de screening, de rastreio. Né? Ele positivo encaminha esse paciente para colonoscopia, que aí é o grande exame da prevenção do câncer coloretal. É um exame que a gente consegue analisar toda a mucosa do cólon, né, do reto até o final do intestino grosso, e se identificar o câncer, a gente faz biópsia, pode fazer, a gente chama de tatuagem, é uma marcação da localização para o cirurgião, e se vir a gente identificar os pólipos, retirar os pólipos antes que isso torne-se um câncer no futuro, ou seja, ele é de rastreio e diagnóstico, a gente retira também essas lesões. Né? Então é um exame fundamental, a colonoscopia, Tá. fundamental. Agora a pergunta que principalmente os homens querem saber, a partir de qual idade, né, é recomendado fazer esse exame de colonoscopia? Mudou. É a mesma idade da mulher. homens e mulheres, é a mesma Mesma idade. E o mesmo tempo também, quando eu vou fazer um exame de próstata, é a mesma idade? É diferente? É diferente. Antigamente, vou te dizer, se eu não me engano, há 2 anos atrás, até 2 anos atrás, a gente fazia o exame de colonoscopia a partir de 50 anos. Isso mudou. Por quê? Houve uma observação mundial de aumento do número de câncer em jovens. Teve um triênio que aumentou 125% em jovens. Os mais velhos não teve modificação, mas em jovens sim. Então eles reduziram essa marca de 50 para 45. Sim. Então hoje todo mundo, com ou sem sintomas, com ou não, enfim, homem ou mulheres,
45 anos a gente inicia esse rastreio, tá? Fez o exame de colonoscopia, tá ok, tudo normal, não viu nada demais, foi um exame adequado, com um médico experiente, expert, você pode ser repetido até de 10 em 10 anos. Então a gente fala-se aí em poucos exames na vida, não é um exame que vai ser repetido anualmente, tá? Né? O senhor sabe me dizer quantas pessoas tiveram esse câncer no ano passado, 2025? Se tem um crescimento em relação ano a ano, de 2023 para 2024? Teve um crescimento. O INCA, que é a base, né? A gente tem os nossos dados do Hospital Sim. Evangélico, mas a base nacional teve um crescimento. A gente faz o cálculo de triênio, né? Esse triênio agora, 26, 24? 27, 28, Ah, estima-se que vai ter em torno aí de 55 mil casos por ano de câncer é coloretal. muita coisa, doutor. Triênio passado, se eu não me engano, foi menos de 50 mil casos, ou seja, aumentou. Aumentou. Mesmo com todo o nosso esforço, mas está aumentando, né? E assim, a tendência, cá entre nós, como é um bate-papo, Sim, né? bate-papo. Da minha opinião e a opinião que eu vejo nos congressos, conversando com os colegas, é que essa idade talvez até reduza, tá? Para 40, Para né? 40. Para evitar esse crescimento. Que é a maioria nos jovens mesmo. O crescimento tem acontecido dentre os jovens. Por que eu não sei. Eu acho que é hábito mesmo, alimentação. Alimentação, com certeza. Deve Tem ser gente que fala que é o alimentação. celular, mas aí tem um monte de gente também, né? Pode ser o celular, né? Mas eu acho que é mais alimentação mesmo. Alimentação errada, sedentarismo, apesar de que os jovens Gosto de estão mudando. andar com o carro o dia inteiro com o celular. Às vezes tem gente que não coloca o celular de lado, coloca o celular no bolso, coloca o pé Isso assim, eu região. tô. Pode ser. Não É sei uma se aí, hipótese. não. Pode ser uma hipótese. Existem né? várias hipóteses. No geral, a gente pede para reforçar as Não, orientações sim. sabidas, né? E fazer o screening, fazer o exame de colonoscopia. Como é para o paciente, doutor, antes e depois desse exame? Ele nunca fez esse exame. Como é que é para ele o antes e o depois? Então aí que é a questão. Os pacientes têm muito medo, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças. Eu sempre falo assim que o exame de colonoscopia, as pessoas não têm que fazer programação naquele dia. É o dia da colonoscopia. Se estiver normal, é um dia a cada 10 anos. Então você vai ter milhares de dias até repetir esse exame. Então tira aquele dia para a colono. Antes do exame, a gente orienta um preparo. O paciente tem uma dieta específica, uma hidratação, beber bastante líquido. Por quê? Há um preparo que é para limpar o intestino, ou seja, ele vai tomar laxantes, manitol ou outros, para limpar o intestino. Limpando o intestino, vai chegar na sala de exame da endoscopia, ser realizada uma sedação, não é uma anestesia geral, é uma sedação leve. O paciente vai eventualmente dormir, enfim, durante o exame não vai sentir desconforto. E depois do exame, termina o exame e o paciente acorda tranquilo também. Pode ter um pouco de cólica por conta da distensão. O exame a gente insufla ar, né, para olhar a mucosa. Mas é coisa momentânea, coisa de minutos. Normalmente isso melhora rapidamente, absorve esse ar, né? Sim. E depois acaba, obviamente, tendo que ter um acompanhante do lado, porque fica-se ainda, a gente fala em torno aí de 1 hora com um pouco de sonolência. Então a gente evita dirigir, tomar decisões, voltar para o trabalho nesse dia. Tá? Ele chega no hospital 7, 8 horas da manhã, 5 horas da tarde, tá tudo ok. Nada, bem mais rápido. Bem mais rápido? Então é Sim, tranquilo, existem pacientes que fazem preparo em casa e hospitalar. Em casa, geralmente faz o preparo, toma lá o líquido, chega na hora do exame, realizou o procedimento, tem uma recuperação de poucos minutos, normalmente em torno de 20 minutos o paciente já está apto a seguir para casa. Vai embora. Vendo? O exame dura em torno aí, um exame normal, né, em torno de 20 minutos. Se o exame tiver muitos pólipos, pode demorar um pouco mais, né? Tá vendo como é que a informação é importante? Mas é Eu rápido. achava, doutor, pra você ver como é que é a informação. Eu achava que durava assim, chegava lá 8 horas da manhã, saía 3, 4 horas da tarde. Nada, entendeu? faz o preparo
E outra Última coisa, né? Tem evacuação todo vai. amparo. Você está dentro do hospital. Se acontecer qualquer coisa fora do comum, você está ali para ser atendido, né? Sim, sim. Não é algo que você vai fazer num consultório que não seja fora do hospital. É, Então, assim. até pode, é um exame tão seguro e tão É. simples que a gente pode fazer em consultório. Obviamente que existe casos e casos, né? Pacientes muito idosos ou com muita comorbidade, a gente opta por sempre fazer dentro do hospital. Sim. E o hospital tem todo o aparato para isso. Agora, jovens, rastreio inicial, 45, 50 anos, sem comorbidade, pode fazer até nos consultórios sem perigo, tranquilo. É, né? Os consultórios também são, enfim, equipados para isso, com todo o que pode acontecer, né? Oxigênio, tem tudo lá direitinho. Mas realmente, muito idoso acaba optando por É. hospital, né? Então, no caso, é possível prevenir esse câncer coloretal, né? Além da alimentação, o que mais o senhor recomenda na Exatamente. prevenção? Além do exame na data certa, o que a gente pode fazer para que as maneiras que a gente pode, a atitude que a gente pode ter no nosso dia a dia para evitar que isso aconteça? A primeira questão é estar ciente, consciente, se não lembrar o seu médico, se você tem um médico, né, sobre a importância do câncer coloretal. A gente está falando de um câncer que já é o segundo câncer mais comum no homem e mulher, né? Ele subiu. Agora só perde para próstata e mama. Próstata no homem e mama na mulher, já é o segundo lugar. Então, assim, ainda vejo muitos médicos esquecendo de comunicar, esquecendo de solicitar os exames para os pacientes no dia a dia. Então, assim, população é bom ficar ciente também e cobrar também o seu profissional. Olha, eu estou com 45 anos, acho que a gente já precisa começar a investigar, enfim, lembrar também de fazer essa investigação. E existem, assim, coisas que são preveníveis e não preveníveis. Doutor, falo para o senhor que 90% dos homens eles acham que só tem que fazer o exame de próstata. Sim, eu sei. Eles não têm conhecimento desse. Acho que tem que ver tem que ter uma conscientização Sim. pesada a nível nacional, mundial, e fazer um lembrete mesmo, ir para a rede social e ir para TV e falar sobre isso, porque senão, o senhor está me falando aí que está entre os três mais. Tá. Segundo, né? O No homem, segundo na mulher. Então, assim, é muito sério. Eu acho Muito que sério. precisa de uma atenção bem séria em relação a isso aí. Tanto é que o Ministério da Saúde, não me recordo agora, uns 3, 4 anos atrás, botou isso em pauta. Que antes, por que a gente não falava? Era só mama e próstata que era pautado por todo, enfim, propaganda, TV, né? E agora mudou, o foco também é coloretal. Então a gente está começando a falar mais, né? Já estou 2 anos vindo aqui justamente para isso, para Sim. lembrar a população, porque é o momento agora mesmo da gente dar um basta nisso e lembrar todo mundo, população, médicos, profissionais da área da saúde, da importância. E volto a dizer, é um câncer prevenível. É porque o que acontece, doutor? Vamos supor, faleceu uma pessoa na família. Aí fala assim, morreu de câncer. Mas ninguém sabe qual câncer que é, você tá entendendo? Não é discriminado, né? Falado sobre. E muita gente tem morrido disso e ninguém tem falado. Fala assim, morreu de câncer. Acho que é um câncer, né? Que deu de comum, né? Que dá em todo mundo, mas esquece de especificar. Sim. Isso faz parte da anamnese. Eu vai no meu consultório, todo mundo que é meu paciente sabe, vai ter determinado momento que eu vou perguntar de câncer da família inteira. Né? Obviamente é importante saber essas informações, é a sua herança, né? Então, sim. importante para a pessoa saber, inclusive isso direciona rastreios, inclusive até adianta. Por exemplo, se você tem um parente de primeiro grau que descobriu o câncer de cólon antes dos 55 anos, por exemplo, com 40 anos ele descobriu um câncer coloretal. Os parentes dessa pessoa de primeiro grau começam um rastreio 10 anos antes, ou seja, a partir dos 30 anos. Então, a importância dos familiares saberem o histórico hereditário, isso ajuda no rastreio, isso modifica completamente. Sim.
né? E eu vejo de vez em quando gente com menos de 30 anos, com pólipos grandes, Aí, com pessoal, câncer. tá vendo? A gente acha, olha só, a gente Infelizmente. acha que só acontece a partir de 40, 45 anos. O Não, doutor tá falando aqui no programa que já pegou várias pessoas com 30 anos já, sim. uma situação... Tem até um colega médico que hoje Aí, trabalha comigo, era meu aluno, depois virou médico, agora é médico, né? Trabalha sim, com 28, 29 anos com câncer coloretal tratado por colonoscopia, não precisou operar. sim. Mas você vê a idade, né? Muito jovem. E aí tem sinais que a gente não pode negligenciar, mas eu sou novo. Mas sangue nas fezes É tem igual que o doutor, investigar. a pessoa fala assim, eu tô magro, eu tô com a saúde boa. Às vezes a pessoa é magra, mas tem uma pressão alta, pode infartar a qualquer momento, né? Às vezes a Exatamente. pessoa, não quer dizer que a pessoa é magra, ela tá com saúde. É, E às vezes existem. tem pessoas que têm um pouco, com um excesso de peso, mas às vezes tá mais saudável que alguém que tá magro. Às vezes acontece. Tem uma Às vezes tá com questão a taxa toda boa. tem a questão hereditária e tem a questão também que a gente chama de ao acaso. Sim, Existem cânceres que surgem, um câncer de pulmão, uma pessoa que nunca fumou, um câncer de colo, uma pessoa que é vegetariano. Eu já peguei pacientes veganos, sim. enfim, que se alimentam bem. O acaso existe, gente. A gente É, não é só fazer essas prevenções e não procurar o sim, atendimento. sim. Fazer a nossa parte e procurar. Ok. Doutor Ricardo, vamos lá. Um paciente que ele tem esse câncer coloretal, tá? E o senhor diagnosticou esse câncer nele já numa situação bem avançada mesmo, mas muito avançada. Qual é o tratamento que é feito com esse cliente? Entendeu? Então, Aquele ali, né, sim. se tornou mesmo um câncer, alastrou e está numa situação bem delicada. Como que é o tratamento desse cliente? Isso é importante falar para que as pessoas, de fato, possam abrir a mente, né? Porque às vezes está lá, tá ouvindo e fala assim, não acontece, só acontece com outro, nunca acontece comigo, né? Sim. E de repente pode ter uma pessoa que pode passar por isso, então para evitar que chegue a esse ponto. Mas quando chega a esse ponto, um ponto bem grave, como que é feito o tratamento? Pois é. Né? O cliente, o paciente, ele sofre muito, Muito. precisa fazer muita. Explica pra gente como é que funciona Então, assim, isso. o câncer coloretal ainda tem uma parte boa nisso ainda. Ele é prevenível, né, como eu disse, né? E ele tem uma taxa de sucesso de cura boa se for descoberto no início. A gente fala assim, em torno de 95% de chance de cura Nossa. se for descoberto no início e fazer o tratamento adequado. Que a base do tratamento é cirurgia, rádio ou Químio. quimioterapia. Quimio ou radioterapia pode ser associado. Casos avançados, né, os estágios mais avançados, a gente classifica em estágios, né? Ou seja, um câncer já metastático, avançado localmente, já metastático, eu digo, é espalhado, né? Sim. Em outros órgãos também acometido com câncer. Esse paciente normalmente entra para um tratamento paliativo, ou seja, não é mais uma chance curativa, é de alívio de sintomas. E assim, alívio de sintomas, obviamente, tem toda essa questão que assistencial que não é assim, você não tem mais o que fazer, vai para casa. Não, ainda existe tratamento. O paciente tem cuidados, tem dor, tem coisas que a gente precisa fazer. Mas normalmente, alguns casos mais avançados, aí já perde-se a oportunidade cirúrgica, acaba se optando mais por quimioterapia paliativa, para redução do tamanho da massa tumoral, né, da carga tumoral, mas é um quadro muito ruim. Infelizmente, a gente vê bastante. Na verdade, a maioria das pessoas que chegam no hospital evangélico já são estados mais avançados. Ainda são, né? Infelizmente, né, Infelizmente, né? doutor? E assim, obviamente, o hospital tem todo o aparato, né? E desde o diagnóstico até o tratamento. Hoje a gente tem cirurgia geral, cirurgia robótica lá, todo o contexto de quimioterapia, radioterapia, paliação, existe o setor específico para isso, médicos profissionais para isso, mas é muito triste quando a gente vê esses casos, né? Pacientes já emagrecidos, com dificuldade já para deambular, com a fala trêmula, a gente olha, é um aperto no coração que eu sempre olho e fico pensando, poxa, por que Deixa eu chegar aconteceu? a esse ponto, né? Por que ele não fez essa coluna? Isso é uma pergunta que eu fico me fazendo toda vez que eu estou, durante o exame, descubro um câncer. Poxa, onde que E falharam, isso, né? doutor, quando chega num nível desse, né, do câncer, pela falta de tratamento e tudo,
quais são as dificuldades que o paciente ele tem no dia a dia? Por exemplo, ele vai se alimentar. Ele sente dor na alimentação, na hora que ele vai ao banheiro ele sente dor, na hora que ele bebe água, suco, algum líquido, ele sente alguma... O que acontece assim com ele quando acontece isso aí? O câncer coloretal pode variar, na verdade. Um câncer mais avançado, já com metástases, isso varia dependendo da localização, né? As complicações geralmente são relacionadas à localização do tumor. O que pode acontecer? Um tumor muito avançado, normalmente ele cresce ao ponto de estenosar, de fechar a luz do intestino. E aí o paciente obstrui, faz um abdômen agudo obstrutivo, começa a vomitar conteúdo Tem que entérico, colocar sonda. e muitas vezes operar e fazer uma colostomia, ou seja, botar a gente chama de bolsinha vulgarmente, né? A colostomia para alívio dessa obstrução. E aí, num segundo momento, operar ou não o tumor, né? Tirar ele da urgência. Então, uma obstrução intestinal é muito comum, a gente vê muito isso ainda. Na verdade, tem muita gente que descobre o câncer durante uma obstrução intestinal na Santa Casa ou no evangélico, né? Que acaba virando uma cirurgia de urgência. E outros casos, paciente com metástases no fígado, que é muito comum. Pode ficar ictérico, amarelado, coceira no corpo, insuficiência do fígado também, ou seja, com sangramentos, com outros problemas, né? Líquido na barriga, aquela barriga d'água. Até dependendo da posição que a pessoa está, ela sente dor, dores, né? Às vezes ela não consegue deitar, deitada ela sente dor, não consegue dormir, tem que sentar, tumor normalmente dói, causa esses sintomas, né? Principalmente por invasão dos nervinhos que envolvem ali a localização do tumor, né? Metástases pulmonares pode ter dificuldade para respirar, tosse com sangramento, enfim, é muito ruim quando a gente pega esses pacientes já avançados. Para o paciente, obviamente, ele é o foco, né? É péssimo. Para a gente também é péssimo o tratamento, é mais difícil. Né? Enucleações, cirurgias hepáticas para retirada de metástases quando indicado, retirada de lesões do pulmão quando indicado, é sempre muito mais complexo. Um paciente já emagrecido, consumido. Então, assim, a recuperação é bem muito mais complexa. Né? Muito mais complexa. É um paciente de alta complexidade, muito mais do que uma pneumonia, uma infecção urinária. Então, assim, tem uma equipe multidisciplinar que tem que acompanhar nutricionistas, terapia enteral, às vezes não consegue comer, tem que fazer dieta por sondas ou parenteral. Isso é bom, doutor, ser falado, né? A gente vê, assim, né, a preocupação até do senhor na forma como o senhor externa isso, né? Porque o senhor vê o sofrimento do paciente. E eu vejo que as pessoas até que estão nos assistindo agora no podcast, a gente precisa quebrar esse tabu, esse machismo, né? Olha só o malefício, olha só onde pode chegar uma situação por causa de um exame. Sim. Poderia ser feito uma coisa simples, né? Mas por causa de muita falta de informação, de medo, de receio, a gente deixa de fazer. E não é só, eu vejo, doutor, a dor do paciente, mas é a dor do paciente, a dor do senhor também que está ali vendo o sofrimento, e a família toda sofre junto com essa situação. Todo mundo sofre, né? A família sofre, o filho sofre, o pai sofre, ninguém dorme direito, fica todo mundo preocupado, fica todo mundo vivendo em função daquela enfermidade, e isso acaba adoecendo a família toda. Sim, vira exatamente isso, a família inteira está doente. A família inteira está doente. Não é só a pessoa. Porque você vê o seu familiar indo e não sabe se ele volta, Sim. você não tem certeza. Precisa sempre de estar alguém, um acompanhante, o paciente interna, né? Tem que mobilizar. Às vezes as pessoas têm a vida, têm trabalho, têm filhos, tem que deixar para ir ficar com o parente. Assim, a complicação é muito maior do que para a própria pessoa, né? Então, assim, essa vergonha, né? Esse tabu, na verdade, não envolve só a pessoa. Ele tem que pensar, inclusive, na família, nos toda, amigos. na família. E aí também eu quero convocar, né, a família a levar essa conscientização para dentro do lar. Exatamente. Entendeu? Porque quando a gente ama, a gente cuida. E a gente tem que zelar por aquilo que a gente ama. Você que é filho, que tem 15,
20, 25 anos, você tem o seu pai aí com 40, 45, Já vai lembrando incentiva ele. o seu pai, pai, o senhor precisa fazer esse exame. Isso aí. Eu não quero ver o senhor bem, né? Não custa, vamos fazer esse exame, pai, eu te levo, eu te busco, vamos fazer esse exame, é por prevenção, né? Por precaução, vamos Um fazer. exame de rastreio simples, é o que eu sempre brinco com os pacientes, olha, tá tudo normal, você vai até esquecer de mim, só daqui a 5, 10 anos que a gente vai repetir. Sim. É muito tranquilo quanto a isso. Então, as pessoas também têm essa questão, será que eu tenho que fazer todo ano? Não, são raríssimos casos que a gente repete anualmente. Muita gente, doutor, não faz porque acha que tem que fazer todo ano igual o próstata. Pois Você é. pode ter certeza disso. Eu sei. A nossa eles população ela é mal informada. Muito E também mal não informada. busca informação também sobre o assunto, né? Sempre vai deixando para depois, vai empurrando, vai deixando para depois. E eu vejo não só da população, até a população médica também. Às vezes eu pego paciente, a gente faz muito paciente do SUS, né? Que eu fiz o exame e eu tenho lá ele anotado, eu lembro, eu tenho a memória fotográfica, às vezes eu vejo o paciente, eu sei quem é, não lembro o nome, obviamente, a gente faz 200 colonos por semana praticamente, né? E eu vejo que ele está vindo todo ano, olha, mas ano passado o senhor esteve aqui, mas o médico mandou. Então não é só da população. Sim, a população médica também tem que ser mais instruída quanto a isso. População da ponta, né, lá da saúde da família, que geralmente pede muito mais esses exames, né? Que existem protocolos a serem seguidos. Doutor, eu vejo, olha só, a rede social, ela nos ajuda bastante. Muito, muito. Ela gera muito benefício para a sociedade, para a população. Mas eu vejo que para o pessoal da segunda idade que a gente fala, né? Eu acho que o impresso ainda ele é muito mais importante do que a rede social. A gente precisa ter falando sobre colo retal, a gente precisa ter isso impresso para poder entregar. A pessoa chegou no hospital, entrega. A pessoa veio para uma consulta, foi num dentista, tem lá, entrega. É barato. Com todas as informações, sim, né? Revista, jornais, sim, investir nisso. rádio. Né? E a gente fica apegado, porque nem todo mundo, doutor, fica acessando a rede social. Tem gente que nem sabe. Tem gente que nem sabe. Né? Aí a gente fica contando que a rede social tem que fazer um papel que é nosso, como população, como cidadão de bem, tem que fazer. Eu acho que tinha que voltar o impresso mesmo de gráficas sobre isso, para informar, para entregar na mão das pessoas, entendeu? A pessoa foi no hospital, vai lá e entrega, né? Leva para o seu pai, leva para sua casa, manda pelo correio, entendeu? Dentro de casa, pega um mês lá e direcionado a isso, né? É um convite que eu faço à população cachoeirense a fazer isso, porque senão a gente vai acabar perdendo pessoas que a gente ama por falta de zelo, por falta de cuidado, é uma coisa tão simples. Exatamente. Né? E só assim, a gente conversa aqui, fica passando na minha cabeça rostos de pessoas exatamente precisavam que poderiam estar aqui e não estão por uma falta de... Sim, famílias, assim, quando a gente acaba de fazer o exame, tem que conversar, não tem jeito, né? Tem que falar com essa pessoa, com a família, e dar aquela vontade, assim, não é a hora, mas dá vontade, por que você não fez na idade certa? E hoje, e outra coisa, envolver todos os órgãos, doutor. Envolver governo, prefeitura, igreja, todo mundo para um bem só. Sim. Né? Porque se continuar nesse número, igual o senhor me falou aí, 50 mil pessoas, 54 mil pessoas, daqui 10 anos ninguém segura isso mais não, tá? Tá aumentando. Tá aumentando, porque fica subindo de 10%, daqui a pouco vai subir 20%, 30%, 40%, depois para segurar, depois não segura mais não. Você falou da questão do correio, lembrei que existem alguns países, Estados Unidos é um bom exemplo, eles já estão fazendo pelo correio. Eles estão pegando, lá não tem essa saúde básica que a gente tem aqui. Lá não tem SUS. O plano de saúde lá deles, eles enviam anualmente o teste, o FIT, que é o teste fecal. O paciente faz em casa e envia o código postal pelo correio para fazer a análise anual. Você tá pelo correio? Pelo correio. Eu tô acreditando no que o senhor tá me falando, doutor. Não, mas sério? O plano de saúde faz isso. Por quê? Eles entenderam o óbvio. Fica mais barato a prevenção muito mais do que barato levar prevenir do que tratar um câncer avançado. Então, assim, existem diversas doenças que eles estão fazendo busca ativa do paciente. E, assim, com obrigações. No Japão, por exemplo, é obrigado fazer endoscopia e colonoscopia nas férias.
lá o índice de câncer coloretal e gástrico é muito mais alto que a nossa população. Então, se você não fez nas suas férias, você não volta para o trabalho. Olha que lá no Japão acho que esse alimento melhor do que a gente, né? Mas é a Mas genética. é da O genética. asiático, ele tem mais câncer de esôfago, estômago e cólon mesmo. Então, assim, lá é anual, mas assim, saiu de férias, é obrigado a fazer. Sim. Senão não volta para o emprego. E aí, japonês desempregado é quase suicídio, né? Eles são muito firmes com isso. Então, assim, acho que falta um pouco justamente pegar mais firme, né? Todo o aparato que você falou, né? Parte prefeitura, hospitais, médicos, enfim, pessoas... locutores, todo mundo tem que fazer sua parte. Não só o câncer coloretal, mas eu acho que de todas as doenças preveníveis, né? Câncer de próstata, de mama, que são os principais, né? De pele também, enfim, a gente tem que pegar mais firme, sim, concordo. Imagina, doutor, né? Uma situação, né? A pessoa lá com 40, 35, 40, 45 anos, não cuida, né? Chegar a um ponto, não poder trabalhar e ter que usar fralda. Pois é. A pessoa não pensa, né? A pessoa não está pensando nisso, o incômodo que é. Acamado. Né? Acamado, entendeu? Toda vez que você vai no banheiro, você sente dor, aquela sensação ruim. O que você puder fazer para evitar, a gente tem que fazer. Acho que a gente tem que se conscientizar a população em relação a isso. Doutor, para finalizar, qual o recado que o senhor deixa para todas as pessoas que estão aí ouvindo, participando desse podcast hoje, que está maravilhoso, esse bate-papo. Aqui eu saí, o meu conhecimento sobre isso era aqui, eu saí aqui assim, ó. Que bom. Fala para mim. Então, na verdade, esse é um recado, eu acho que já foi dado, essa questão, todo o bate-papo acho que foi muito instrutivo, mas eu queria deixar alguns, a gente chama de red flags aí, né? Sim. Lembrar que 45 anos no geral, né? População no geral, fez 45 anos, está próximo de 45 anos, já começa a mexer os pauzinhos, como a gente fala, Sim. né? Para a gente começar a fazer o rastreamento. Enfim, tá demorando muito, não tem fila, não tenho condições. Gente, faz o exame de fezes. Rastreio de fezes. O fezes a gente faz anual. Esse daí faz, né? Pesquisa sangue oculto, né? Conseguiu, tem como fazer a colonoscopia, ótimo. Feito colonoscopia, tá ótimo, tá normal, foi bem feito, foi lá no hospital evangélico. Você vai repetir esse exame só daqui a 5 a 10 anos, isso o médico já orienta vocês. Então, assim, não deixem passar. Chegou na época de fazer o exame, faça o exame. Depois de um bom tempo só que você vai repetir esse exame, não é um exame desconfortável, é um exame tranquilo, é um exame essencial para a prevenção. Então, assim, a prevenção é muito melhor do que o tratamento. Com certeza. Muito melhor. E o hospital evangélico ele tem plenas condições de estar atendendo a população sobre esse exame, né, doutor? Sim, sim. A gente estrutura pessoal, preparado. Tudo. E a gente atende. Tá até ocioso, deve estar por falta de paciente que não faz exame, né? Ué, na verdade está bem cheio. Tá cheio? Oh, que bom. A gente faz bastante exame lá. Muito exame, né? Todo dia. Mas mais por causa de questão que já tem um problema do que preventivo. Olha, tem de tudo. E aí essa é a questão. Existem casos que os pacientes que não eram para ir estão indo e os que eram para ir não estão indo. Então, é essa questão que a gente tem que mudar, né? Na saúde básica, melhorar essas indicações, né? Para quem precisa ir, não desafogar fila, né? Eu sei que o SUS sempre tem fila, não tem como a gente negligenciar isso. E precisa da oportunidade e a força de todo mundo, dos médicos e da população. Mas, homens, mulheres, chegou na idade, 45 anos, procurar o atendimento, ou seu médico de confiança, ou médico da saúde da família, solicitar o exame de rastreio do câncer coloretal. Seja colonoscopia, ou se você não tiver condições ainda rapidamente para fazer, faça o exame de sangue nas fezes e repita conforme o indicado corretamente. Vai ser assim, esse é um exame muito simples, eu tenho certeza que vocês vão ter mais medo do desconhecido e depois que fizer o exame vai ver que não era nada disso, que a gente vê esse muito. bicho de 7 cabeças, né? Chega gente com muito medo e depois fala, é só isso, é só isso. e difundir essa informação também. O pós-exame também é muito importante. Você fez o exame,
conversa com seus familiares, conversa com seus amigos. Olha, fiz 45 anos, fiz o exame, tá tudo bem, foi tranquilo, faz também. Que isso também é importante, porque a gente escuta muito falar o contrário, né? Fala só espalha o medo e o terror, mas espalha a parte boa. Não, com certeza. Vamos motivar a população a fazer. Exatamente. Esse é um câncer prevenível, é um câncer que a colonoscopia retira a lesão que está em crescimento, ou seja, você teve um risco de 30%, você vai para zero, né, pós-colonoscopia. Então, não deixa de fazer seu exame chegando na sua idade. Não deixa evoluir para um câncer, uma lesão avançada, com todas essas partes ruins que a gente conversou aqui, para procurar atendimento, que vai ser muito mais difícil o tratamento e a chance de cura também vai ser muito menor. Ok. Dr. Ricardo Dardengo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, no podcast Ponto a Ponto Business. Foi um bate-papo assim sensacional. Foi assim um podcast ímpar. Foi muito bom poder conhecer o senhor pessoalmente, né? Eu só ouvia falar, não conhecia pessoalmente. Hoje tive, né, esse presente de poder conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado, tá? Sempre um prazer. Depender da gente aqui, a gente vai fazer de tudo aqui para que a população possa conscientizar e fazer esse exame de forma preventiva. Isso aí. Tá? Muito obrigado. Dá um abraço lá no pessoal do Hospital Evangélico. Pessoal do podcast Ponto a Ponto Business, muito obrigado pela participação de vocês nesse programa. Quero agradecer os nossos patrocinadores, né, que sempre estão conosco, a Cofrio, a Assisi, Hospital Evangélico, Hospital Infantil, Prime Hyundai, Grow Gestão de Negócios. Obrigado a todos. Tenham uma excelente noite e até o próximo programa. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus.